Olá, eu sou Eliane Brixner e hoje eu vou falar sobre um dos conceitos que eu acho mais importantes para o nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento. São as 7 leis universais herméticas. E o que são essas leis? Elas são os princípios que regem todas as coisas manifestadas aqui no nosso universo. Esse conceito foi extraído do livro O Caibalion. E você já deve em algum momento ter ouvido falar de Hermes Trismegistus. Ele viveu aproximadamente entre 1500 e 2500 a.C. Essas datas históricas muito antigas sempre há alguma controvérsia, então a gente coloca um bom espaço de tempo. Ele era um filósofo, estudioso de astrologia, de alquimia, produziu muitas obras, mas o que mais me fascina nos estudos de Trismegistus é que ele buscava a verdade. Esse era o intuito dele. E como o Egito, ele viveu no Egito nesse período, era um local de muito intercâmbio cultural, isso favoreceu com que esses estudos se espalhassem ao redor do mundo. Então a gente pode ver, a gente vai ouvindo as leis, a gente vai entender que as religiões, as ordens iniciáticas, elas beberam também dessa fonte. A primeira lei se chama a lei do mentalismo, ou seja, tudo é mental. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre a consciência quântica, que nós podemos chamar de Deus, na nomenclatura não importa, mas foi essa grande mente que criou tudo que a gente vê, tudo que foi manifestado aqui no universo. Então a gente entendendo que existe uma grande mente por trás de toda essa criação, a gente vai percebendo que isso também se coloca na nossa realidade física, nossa realidade individual, porque nós somos uma parte, uma microparte desse macrocosmos, nós somos parte dessa criação dessa grande mente. Então a gente pode imaginar, para facilitar o entendimento, como essa grande mente gerenciando, criando tudo que aqui está sendo manifestado. Então ela pensa, ela cria, Deus teve essa ideia da criação do universo e nós fomos manifestados, nós e tudo que nós vemos aqui na nossa realidade. Então a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida e o quanto a nossa mente, que eu também já falei aqui nos vídeos, ela faz a nossa realidade ser possível. Tudo começa numa projeção mental. O que nós queremos fazer quando nós vamos falar algo, quando nós vamos ter uma ação, tomar uma decisão, tudo inicia na nossa mente e depois se manifesta na realidade física. Um outro ponto importante de falar sobre a lei do mentalismo é que aqui na terceira dimensão nós temos uma certa dificuldade de acreditar naquilo que nós não vemos. Porém, não é porque nós não vemos que aquilo não existe. Vamos dar um exemplo. Se agora neste momento eu perco a minha capacidade de ver, eu simplesmente perdi a minha visão, mas isso não quer dizer que ao meu redor, porque eu não estou vendo, que as coisas não estão acontecendo, elas não estão aqui ao meu redor. Então isso nos ajuda a ter uma percepção um pouco mais profunda sobre todo esse funcionamento da lei do mentalismo. Agora vamos falar da segunda lei, a lei da correspondência ou lei da simetria. Quando a gente fala em física quântica, a gente fala dessa lei da correspondência como sendo lei da simetria. Então, talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar, assim como é em cima, é embaixo. O que quer dizer essa frase? O que acontece na realidade do mundo quântico, no mundo das partículas, também se manifesta no mundo físico, aqui na realidade material. Então isso quer dizer que Deus nos fez a imagem e semelhança dele mesmo. Então quando nós estamos estudando o universo, nós estamos estudando a nós mesmos. Por isso que eu falo tanto aqui sobre a importância de nós estudarmos essas leis, porque no momento que a gente entende todo este funcionamento, isso aplicado à nossa realidade física traz muitos resultados. E se a gente procurar na internet, vocês vão ver
alguns personagens da história, Hermes Trismegistus, alguns outros personagens também fazendo esta posição, assim como é em cima, é embaixo. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo algumas imagens, alguns links para vocês perceberem. Então a gente vai entendendo como tudo se conecta, mesmo em diferentes épocas. A gente pega estudos muito antigos, estudos recentes da física quântica e a gente vai fazendo um paralelo. A gente vai conseguindo entender, fazer uma conexão entre esses estudos. A terceira lei é a lei da vibração. Nela, a gente entende que nada está parado. Eu também já falei aqui sobre os átomos, de tudo no universo ser composto de átomos. E quando a gente vai aprofundando os estudos, aprofundando o entendimento do átomo, a gente vai encontrando aquele vazio, os 99,9% de vazio, de energia, de potencialidade, de vibração. Ou seja, por mais que nós estejamos aqui parados, nós possamos ver itens, objetos parados, na verdade, são todas possibilidades. Eles nunca estão de fato parados. Essa é apenas uma programação mental que a nossa mente se identifica, né, para que a gente possa se adaptar aqui na realidade tridimensional, mas isso, na verdade, não é uma realidade de fato, é uma ilusão que nós temos aqui. Então está tudo em movimento, tudo sempre vibrando. E fazendo um complemento sobre a lei da vibração, nós podemos conectá-la com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, falando sobre a lei da atração, sobre a escala de Hawkins de vibrações, onde a gente entende que dependendo da nossa vibração, a gente vai atrair para a nossa vida aquilo que estiver ressonante. Ou seja, se eu estiver vibrando no medo, na insegurança, na escassez, eu vou estar me colocando numa vibração mais baixa, emitindo essas ondas eletromagnéticas, emitindo frequência para o universo, e o universo com seu radar vai trazer para a minha vida, através da lei da atração, tudo aquilo que for compatível e ressonante. Agora vamos falar da lei da polaridade. Tudo, absolutamente tudo no universo tem dois polos, o seu lado negativo e o seu lado positivo. Assim como a luz, a sombra, o dia, a noite, tudo tem dois polos. Então a gente entendendo essa variação, nós conseguimos aplicar isso no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar uma hipótese de que você tem uma entrevista de emprego e você sente medo, você sente uma insegurança, um medo a respeito do seu desempenho nessa entrevista, de como vai correr, se vai correr tudo bem ou não. Então, provavelmente você vai estar na polaridade negativa, porque o seu sentimento vai estar numa baixa vibração, ele vai estar conectado com o medo e com a insegurança, vai te colocar num estado vulnerável. Então, como que eu faço para ir para o outro polo? Nós queremos sempre buscar a polaridade positiva. Claro que há uma oscilação natural, nós somos seres humanos cíclicos, né, instáveis, porém nós sempre vamos buscar o lado positivo dessa polaridade. Então, qual seria a maneira mais assertiva de eu passar para a polaridade positiva do medo? Seria trabalhando com o amor? Seria trabalhando com a harmonia? Não, seria trabalhando com a coragem, que é o oposto do medo. Então a gente precisa ver qual é o oposto da luz, a sombra. Qual é o oposto do medo? A coragem. Então eu vou trabalhar os meus pensamentos focados numa energia de coragem e numa motivação, numa inspiração, numa certeza de que aquilo vai dar certo, de que aquela entrevista vai correr bem, de que eu tenho capacidade, de que eu sou o suficiente, de que eu estou apto e preparado para aquele momento. Então essa é a lei da polaridade. Agora a quinta lei, a lei do ritmo. Vocês já ouviram aquela frase, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. E se a gente perceber e olhar para a natureza, eu costumo me inspirar muito na natureza, porque eu acredito que ela é uma grande fonte de sabedoria
porque nós seres humanos vamos entrando nesse processo mental de velocidade, né? Nós estamos nessa era globalizada que vai nos trazendo mais ansiedade, mais necessidade de correr contra o tempo e de fazer tudo mais rápido do que às vezes nós mesmos temos condições de fazer. Então a natureza, nós percebendo, nós fazendo uma análise da natureza, a gente vai percebendo esses ciclos. As marés têm os seus ciclos, as estações têm os seus ciclos, né? Quando uma mãe está gestando, eu, por exemplo, estou neste momento tendo essa experiência de gestar um bebê, tudo isso tem um prazo. Adiantaria eu ter a vontade de ter um filho em 4 meses? Não, porque são 9 meses. Claro que sabemos que na prática algumas situações diferentes disso podem acontecer, mas no geral, o natural de uma gestação nos seres humanos é nós estarmos gestando esse bebê durante 9 meses e nós temos que respeitar esse ritmo. E o que ocorre é que muitas vezes nós não respeitamos esse tempo de gestação. Nós criamos um projeto e nós não esperamos o tempo da gestação. Nós desistimos antes dessa gestação ser completada. Tem aquela frase também que a gente escuta muito sobre tudo que vem fácil, vai fácil. Então a gente imaginando, né, essa lei do ritmo como um pêndulo, imagine um pêndulo, tudo que você joga de uma maneira rápida para um lado, ela tende a descer muito rápido. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é ter um eixo, ter um equilíbrio. Então, ao invés de irmos para um lado, de um extremo ao outro de maneira veloz, nós vamos de maneira natural, leve, respeitando todo esse ritmo, respeitando os ciclos, né? Falando um pouco do nosso lado feminino, as mulheres perderam muito, né, a sua conexão com os seus ciclos. Nós, antigamente, tínhamos um entendimento do nosso ciclo menstrual, de preservarmos esse período, né, que é um período de maior introspecção, onde deveríamos estar mais tranquilas, mais quietas, mais reclusas. Hoje, a sociedade não permite isso. Então, você vai ultrapassando, todos os seus ciclos, os seus ritmos vão sendo anulados e negligenciados. E isso vai nos trazendo consequências emocionais e físicas. Por isso é muito importante esse entendimento do ciclo, que nós possamos ter mais paciência e mais entendimento. E isso a gente só consegue através da expansão de consciência e autoconhecimento. Agora vamos para a 6ª lei, que é a lei da causa e efeito, a lei da causalidade, da ação e reação. Isso, com certeza, ou através de algum livro, através de algum filme, ou até mesmo através das redes sociais, a gente já ouviu falar sobre isso, que toda ação gera uma reação. E isso, de fato, acontece. Eu gosto de falar de uma maneira mais profunda sobre isso, que também envolve, né, todas essas outras leis, a lei da vibração, assim como é em cima e embaixo. Então nós temos que ter um gerenciamento de toda a nossa conduta. Por quê? No tempo quântico não existe essa linearidade. Então não existe passado, eu já expliquei isso aqui, não existe passado, nem presente, nem futuro, tudo acontece, está ali no tempo e no espaço. Ou seja, todos os nossos pensamentos, a vibração que a gente está emanando, a frequência que a gente está emitindo, ela vai ficar sempre por ali. Então, nós vamos ter sempre consequências sobre isso. Eu até já comentei isso em algum vídeo, sobre às vezes nós acharmos, né? Nós temos uma conduta negligente conosco mesmo, ou então com alguma outra pessoa. E nós achamos que ninguém ficou sabendo, e que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas não, ninguém escapa à lei. Todos nós, todo o universo, os animais, a natureza, os seres humanos, nós estamos condicionados a essa lei da ação e reação. Então, se fizermos algo de negativo, algo que vá prejudicar de certa forma ou outra pessoa, ou um ser, ou o planeta, hoje nós estamos vivendo um caos na sociedade, né? Em meio a uma pandemia, né, que está afetando todo mundo. O porquê disso? Se a gente refletir em relação ao universo, que o universo é justo e ele sempre busca um equilíbrio, por que tudo isso está acontecendo? Porque o ser humano, de certa forma, foi tirando da natureza mais do que ele deveria. Ele não tirou apenas
o que ele precisava para sobreviver. Ele foi consumindo todo esse materialismo, esse consumismo que vem sendo notado na sociedade, está trazendo grandes danos para o planeta. Então isso tem uma consequência e a gente está hoje pagando o preço disso. Portanto, é muito importante que a gente tenha essa consciência para que os nossos atos sejam cada vez mais assertivos e dignos, para que a gente não sofra as consequências dessa lei da ação e reação. Agora nós vamos falar sobre a última lei, que é a lei do gênero. É uma lei um pouquinho mais complexa, porque às vezes ela causa uma certa confusão. Né? A lei do gênero fala da energia masculina e feminina, do yin e do yang. O yin representando a energia feminina de uma maneira mais criativa, mais receptiva, e o yang a energia masculina, que é a energia da ação, a energia do movimento. Mas como essa lei se aplica no nosso dia a dia? Tudo tem essas duas energias e isso não tem nada a ver com o sexo feminino e o sexo masculino, ok? O yin e yang são apenas energias e tudo, assim como tudo é composto de átomos na natureza, tudo também é composto dessa variação das duas energias e as duas são importantes. Inclusive, quando a gente faz o nosso mapa natal, a gente vai percebendo, a gente consegue medir no nosso mapa, através dos posicionamentos das casas, se a gente tem uma energia propensa a ser mais yin ou mais yang, porque os próprios planetas que são regentes de certas casas, de certos signos, eles têm a sua energia. Vênus, por exemplo, tem uma energia muito yin, né, que é uma energia mais feminina. Mercúrio já tem uma energia mais masculina. Estou dando só pequenos exemplos aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, colocando na nossa vida prática, por que às vezes a gente não consegue manifestar os nossos projetos? A gente está lá pensando, a gente está se movimentando, a gente está produzindo, porém a energia está desequilibrada. Às vezes nós estamos criando muito, nós estamos muito receptivos do universo para captar todas essas infinitas possibilidades, estamos super conectados com a energia yin, mas faltou a energia yang. Provavelmente, se você não está manifestando, está faltando energia masculina, de ação, de vigor, de força na sua vida. Então é importante que a gente sempre tenha essa reflexão, que às vezes pode estar faltando um pequeno ajuste no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que você consiga ser mais assertivo na manifestação dos seus sonhos. E assim a gente finaliza aqui as 7 leis universais herméticas. Eu espero que possa ter te ajudado a ter um entendimento um pouquinho mais profundo sobre esse funcionamento de todo esse processo do universo. Eu sou Liane Brixner. Se você gostou do vídeo, já curte aqui o canal, se inscreve e até a próxima. Gratidão!